Queridos no Senhor, mais um semanário de oração pelo Facebook e pelo nosso canal Saber a Fé. Hoje, dia 2 de agosto de 2022, exatamente às 13 horas e 46 minutos, onde nós já intercedemos, como sempre o fazemos, por todos aqueles que sofrem. Peço oração por nossa irmã Marluce, pela qual nós intercedemos, que em breve a serva do Senhor esteja de volta aos trabalhos, que ela tanto tem saudades e que em breve ela possa ser agraciada e nós também com a sua presença, com o seu carinho, e vamos ficar muito felizes pelo retorno dela aos trabalhos de nossa querida Igreja Presbiteriana em Timbaúba. Também, e de uma forma especial, intercedemos por meu querido cunhado Aldo, por minha querida cunhada Osana, que estão na luta. Agora, nesse instante, nós estamos aqui gravando a mensagem e eles já devem estar ou em meio aos trabalhos de um procedimento cirúrgico que ele fará para o bem do seu coração, para o bem da sua vida, e nós estamos orando e pedindo ao Senhor que o abençoe, derrame sobre ele bênçãos e mais bênçãos. Também intercedemos por Valéria e Vanessa e por minha sogra. As duas estão agora em São Lourenço da Mata, ajudando a minha sogra. Quero agradecer a minha sobrinha Milena, ao seu esposo, ou agora meu sobrinho também, o querido Sandro. Que Deus abençoe Sandro por ter vindo buscar Valéria e Vanessa, e o abençoe na volta, que também as conduzirá de volta, né? Será o condutor do veículo que as levou, ele as trará de volta para nós. Nós desde já pedimos ao Senhor que, né, tudo com bom êxito, tudo em paz, e na volta dele, daqui de Timbaúba, seu retorno para, né, São Lourenço, e a sua esposa e a sua família. A todos um abraço muito forte, um abraço muito querido, e orem também por Valéria e por Vanessa, que elas tenham êxito. Ajudem minha sogra, por minha cunhada Vilma, por toda a família que está se esforçando em muito para se desdobrar em meio a toda essa situação adversa que todos estamos passando. E nós aqui, eu, Renan e a igreja em Timbaúba, todos aqueles que sabem do contexto, estão intercedendo, pedindo a Deus que os abençoe ricamente, que eles tenham, né, pleno êxito em seu trabalho. E nós vamos falar hoje sobre a vocação, vocação para o céu. Existe isso? Existe uma vocação para o céu? Será que toda a resposta, ou ao menos todo o contexto maior da doutrina da eleição eterna e soberana, as doutrinas da graça, não desaguam e não abençoam toda a igreja e todo mundo com essa perspectiva? Existem pessoas, sim, vocacionadas para o céu, chamadas para o céu. Existe um chamamento celestial para nós irmos para o céu. E este chamamento não se configura apenas quando nós somos levados à presença do Senhor por fim, no final de nossas vidas, mas esse chamamento celestial é em nossa salvação. Então, vocês que acompanharam os vídeos, né, vem acompanhando as mensagens, devem ter notado que nós começamos com a regeneração, o novo nascimento, a justificação por fé, que vem em meio ao arrependimento e à fé salvífica do crente, a consequente adoção como filhos de Deus e, por fim, a glorificação. Depois falamos sobre a Trindade, Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo, aquele Deus único que é Pai, Filho e Espírito Santo, o Deus único que é Pai, Filho e Espírito Santo, e que ordenou o nosso chamado, a nossa vocação para o céu, isso quando nos escolheu em Cristo desde antes da fundação do mundo. E nós cremos nisso, nós como igreja
igreja, não é, presbiteriana, que é uma família, pois Deus em si, em seu ser, é família, e nós, como igreja do Senhor, somos família, humildemente uma parte da igreja gloriosa do Senhor, que é una por seu Espírito Santo, que nela habita, que guia, que ordena, que abençoa. Isso com Jesus, essa igreja, a única igreja do Senhor. O Senhor só tem uma igreja, pois é um só Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, e que tem uma só igreja. Aí você me pergunta, sim, pastor, mas existem tantas opções de teologia, existem tantas coisas que as pessoas falam e, né, principalmente, são tantas vozes e muitas vozes, muito barulho, às vezes confunde o nosso coração. Bom, nós estamos falando de algo que é celestial, de algo que é o ordenamento fiel de nossa fé em Deus. Um ordenamento fiel da parte de Deus, de nossa fé, que também vem de Deus, que é para um fim. Então, a cruz, a vinda do Messias, nosso Senhor Jesus morrendo por nós, ressuscitando para nos dar vida em sua vida, tudo isso faz parte de um ordenamento, de um grande, meus queridos, projeto, de um grande plano, perdão, de Deus. Deus tem um plano e esse plano de Deus é visto em partes, desde o nosso novo nascimento até a glorificação. Isso feito na eternidade pelo Deus triuno. Deus o Pai o planeja, Deus o Filho o executa, Deus o Espírito Santo o aplica. Nós somos, de fato, uma boa obra começa e uma boa obra é acabada, terminada, né, consumada, e o Senhor Jesus dá a palavra de ordem dela, dizendo que tudo está consumado. Mas quando tudo isso começa? Nós sabemos, começa no coração de Deus. E o que está no coração de Deus? Vamos abrir a palavra do Senhor, a revelação do coração de Deus, do entendimento de Deus, na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 1, capítulo 1 de Timóteo, versículos 8 e 9, vamos ter 8, 9 e 10, vamos ter uma noção do que seja essa vocação para irmos ao céu. Diz assim a palavra do Senhor: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que era o apóstolo Paulo, que estava em prisão à época, que sou eu. Diz mais o texto: pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho. Diz mais o texto: segundo o poder de Deus, versículo 9, que nos salvou, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou, diz o texto, com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua, diz o texto, própria determinação e graça. Diz mais a palavra: que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. É lindo isso, não é? É o contexto da Escritura, da revelação. Diz mais no versículo 10, e manifestada agora, diz o texto, pelo aparecimento de nosso Salvador, diz o texto, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, diz ainda o texto, como, diz a palavra, nos diz, né? Como, irmãos, nos trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Como, meu Deus, trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Se não bastasse isso, essas afirmações gloriosas do apóstolo Paulo, se você caminhar mais um pouquinho até a carta aos Hebreus, no capítulo
no capítulo 3, carta aos Hebreus, no 3º capítulo, o versículo 1, diz assim: portanto, diz o texto, portanto, né, santos irmãos, participantes do chamado celestial, né, fixem os seus pensamentos em Jesus. Jesus, diz o texto, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. É uma obra do sumo sacerdote, do apóstolo, de nossa salvação. Apóstolo quer dizer enviado, sumo sacerdote quer dizer aquele que, de forma perfeita e eficaz, intercede por nós. Isso aí já nos deixa absolutamente tranquilos quanto à nossa salvação. Mas o desafio de nós nos apercebermos da verdade é quando nós, por exemplo, voltamos um pouquinho para a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versículo 18, diz assim: iluminados os olhos do vosso coração, diz mais o texto, para saberdes, diz mais, qual é a esperança do seu chamamento. Diz mais ainda, né, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Se você contextualizar, o apóstolo está orando pelos crentes, por nós, por todos os crentes de todos os tempos. Versículo 15, por isso também eu, diz o texto, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com, diz o texto, todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, diz o apóstolo, Pai da glória, vos conceda, diz o texto, espírito de sabedoria e de revelação, diz o texto, no pleno conhecimento dele. Às vezes nós esquecemos que o Espírito Santo nos revela a sã doutrina, que nós somos chamados, e esse chamamento, essa vocação para o céu, começa aqui no tempo, a partir do novo nascimento, passa pelo arrependimento e fé, ao mesmo tempo a justificação, o perdão de todos os pecados, a adoção como filhos de Deus e a glorificação. Em seguida, nós somos chamados não somente a pensar que Deus fez uma obra aqui, né, no tempo e no espaço, mas que essa obra, como eu já disse, no coração do Deus triuno, no entendimento do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Pai a planejando, o Filho a executando e o Espírito Santo a aplicando em nossas vidas, é a demonstração de que Deus nos marcou com uma vocação, um chamamento para nós sermos santos, nós sermos crentes. E que tal chamado é um chamado eterno, perfeito, da parte de Deus e não de nossa parte. Não de obras, como nós vimos, não das nossas obras, mas da obra de Deus em nosso favor. Isso esclarece muita coisa. O chamamento e a vocação tem que vir antes de todas as doutrinas, mas ao mesmo tempo deve ser apresentada depois de todas elas, para fazer com que todas as doutrinas que nós aprendemos até agora façam sentido. Isso em seu conceito, em seu contexto, perdão. E fazendo sentido em seu contexto, nós possamos vivenciar, experimentar a paz que excede todo entendimento, que guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Por isso Hebreus diz, olha, vamos fixar os nossos pensamentos em Jesus, que é apóstolo, sumo sacerdote de nossa fé, de nossa vida em Deus. Quando você para pensar e você vê tantas opções em tantas igrejas e tantas mensagens, tudo centrado no homem, tudo fazendo com que o homem prega, o homem converte,
o homem faz, o homem acontece, o homem é isso, o homem é aquilo, aí daqui a pouco vem, o homem é fraco, o homem é falho, vamos olhar para Deus, mas primeiro olhemos para nós. O que é isso? Além de contrassenso, isso faz com que todo o nosso esforço seja de autoafirmação. Isso é uma coisa bem Revolução Francesa, isso é algo que tomou conta da humanidade. E a humanidade é que compõe a igreja, parte da humanidade compõe a igreja. Então a igreja está absolutamente tomada desse pensamento revolucionário de se autoafirmar, e por isso que, infelizmente, as igrejas elas não dependem de Deus, por exemplo, para evangelizar. Dependem dos seus projetos, dos seus movimentos, dos seus métodos. Isso não vamos descartar. Usemos os métodos, os movimentos, vamos nos esforçar, vamos fazer. Só que quem faz acontecer é Deus. Nós podemos plantar, nós podemos regar, mas quem faz a igreja crescer é o Senhor. E o Senhor faz a igreja de fato crescer com os chamados, com os vocacionados para serem salvos, e não de outra forma. Hoje, como vocês estão notando, né? Estou tendo que parar aqui um momento e outro porque minha saúde não está boa. Os instrumentos são muito limitados, começando por nós mesmos, que somos instrumentos limitados da graça de Deus. Somos instrumentos que adoecem, que pecam, que envelhecem, fenecem, e geralmente somos esquecidos, mas Deus não nos esquece. E Deus não nos esquece nunca. Se você está entendendo onde nós queremos chegar na realidade de que Deus não nos esquece nunca. E, portanto, Ele nos chamou. Se você confundir as coisas, por exemplo, alguns vão dizer assim: ó, pastor, abre Mateus e o senhor vai ver. Mateus 24, 14, diz assim: pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Além de reforçar a verdade do eterno ordenamento da salvação dos crentes, esse texto não está falando da vocação do chamado para a salvação. Está falando do chamado universal que a igreja faz, missiológico, missão lógica, de espalhar o evangelho por todo mundo, em todos os cantos, a todos os povos. E a igreja deve fazer isso. A todo instante, a todo momento, todo um crente, todo crente é um missionário e todo crente deve se esforçar para que o evangelho seja levado até os confins da terra. E esse chamado, kletoi, no grego, é o chamado universal. Mas o chamado que nós vimos em Efésios, em Hebreus, esse chamado celestial, irmãos, é klesim, ou klesim, que é diferente. Embora a palavra ela pareça ser a mesma, e em português é traduzido geralmente por chamado, na Nova Versão Internacional é traduzido por chamado em todas as passagens, mas a versão atualizada, nesse momento, ela é bem superior, porque ela traduz, klesim, como vocação. Vocação. Vocação e chamado, nesse caso, são intercambiáveis, porque é um chamado eterno, uma vocação eterna, algo que Deus ordenou e que não pode ser modificado. Mas o chamado universal, esse a pessoa pode atender ou não, e só atenderá de fato para a salvação quem foi vocacionado e tem o chamado eterno para ser um crente, para ser santo, separado para Deus em salvação. Aí você diz assim: pastor, por que em minha igreja a coisa é feita mais no sentido de um chamado geral? E todo mundo que vem, eu já digo logo que é um crente. É por isso que nós temos tantos problemas.
Nós temos o problema dessa autoafirmação, digamos, o evangelista X, evangelista Y, perdão, evangelista esse ou evangelista aquele que se destaca e que pessoas veem quando ele faz um apelo, e o sistema de apelo é uma coisa bem recente e uma coisa bem de autoafirmação do evangelista. Não é uma obra de Deus. Não estou dizendo aqui que é obra do diabo, não estou dizendo aqui que é obra das trevas, não estou dizendo aqui para não fazer. O que eu estou dizendo aqui é que somente permanecerá no redil das ovelhas o vocacionado para tanto, para o céu. Por isso tantos vêm e vão e só poucos ficam. Aí você diz, também a gente não pregar assim, como ouvirão, se não há quem pregue. É para obedecer ao ID do Senhor que, por exemplo, eu estou aqui. No passado, muitos em cavalos, em lombo de burro, em carroças, a pé, né? Os apóstolos andavam geralmente a pé. O Senhor Jesus só teve uma condução emprestada, com aquele burrinho, e geralmente o Senhor Jesus andava junto com todos os apóstolos em caminhadas extenuantes e cansativas para levar o evangelho a todos ali na Judéia. A maioria dos missionários fez o mesmo. Raro no começo o missionário que tinha condição própria. Nós vemos ali um momento que Deus leva Filipe para atender ao mordomo da rainha da Etiópia. Ele sim estava em uma carruagem da rainha, mas que ele estava servindo. Mas geralmente nós vemos os homens de Deus andando, se esforçando. Eu, enquanto missionário, acabei com 3 bicicletas lá no campo missionário da nossa Junta de Missões Nacionais em Minas Gerais. Eu era muito pesada, as bicicletas não suportaram. Todo mundo tem história para contar, só aprendi a dirigir depois, tempos depois, que só tirei a habilitação depois. Já tinha alguma noção, mas não tinha habilitação. Por isso, estraguei 3 bicicletas tentando fazer o trabalho. Não me arrependo de ter feito trabalho, mas lastimo ter estragado as 3 bicicletas. Mas muitos de nós, pastores já antigos, aqueles que já serviram ao Senhor em campos missionários, fizeram um trabalho extenuante. E antes de nós, em lombo de burro, em cavalos, em carroças, a pé, de várias formas que deixaram, desde João Crisóstomo, que por causa do ódio que a imperatriz tinha dele, morreu de tanto andar. Então nós temos histórias, na história da igreja, em 2000 anos de história da igreja, de pessoas que se sacrificaram, que se gastaram, deixaram gastar. O apóstolo Paulo, nos seus naufrágios, nas suas lutas. Então, isso é, em minha opinião, um ponto pacífico. Quem quer pregar o evangelho vai se gastar e vai se desgastar. Hoje, por exemplo, eu não teria condições de fazer o que eu estou fazendo. Não teria voz para isso, mas estou me esforçando, você está vendo. Eu estou me esforçando o máximo para fazer. São milhares já de pregações ao longo de agora mais de 30 anos de ministério, e a razão é só uma: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Esse é o chamado universal. Mas eu sei, como pastor, como crente, antes como crente, hoje como pastor, e ao longo da vida tentando ser teólogo da melhor maneira que eu possa ser, um calviniano, humilde e às vezes cansado, mas com muito amor, por isso que eu faço, na certeza que só os vocacionados irão atender a esse chamado glorioso do Evangelho. Voltando a Efésios, vejam bem: iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Diz mais, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Quando você caminha mais um pouquinho e vai para Timóteo, e nos chamou com santa vocação, versículo 9, né?
Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 9, versículo 8, não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado. O apóstolo Paulo, por pregar, estava encarcerado. Diz mais o texto, que sou eu. Diz mais, pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho. Diz assim, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou, diz o texto, com santa vocação, não segundo as nossas obras, não segundo as nossas obras, sejam elas missionárias, evangelísticas, testemunhais ou de qualquer ordem. De qualquer ordem. Meus queridos, é homem de mais e Deus de menos nessa obra que as pessoas estão fazendo. Existe, por exemplo, uma mística, né? Um mito urbano, uma coisa, coisa falsa, uma falácia que dizem assim, a igreja presbiteriana não evangeliza. Oi? E presbiterianos, já ouvi falarem isso, olha, a igreja presbiteriana não evangeliza? Se a igreja presbiteriana não evangeliza, é porque os presbiterianos, membros da igreja, aquecedores de bancos, não estão divulgando o amor de Deus, não estão propagando o evangelho, não estão indo até onde está o perdido. A instituição, qual a culpa da instituição? Tomemos, por exemplo, eu vou falar bem dos pentecostais clássicos. Meus queridos irmãos das Assembleias de Deus. E até esses presbiterianos, né, que dizem assim, a igreja presbiteriana não evangeliza. Olha a Assembleia de Deus, vamos olhar a Assembleia de Deus. Quem corre o dia inteiro atrás de quem não conhece o evangelho? Os pastores, os missionários, os presbíteros, os oficiais da Assembleia de Deus também. Mas aqueles que correm atrás dos perdidos o tempo inteiro, executando os planos evangelísticos da sua liderança, não são outros senão os membros da igreja, das Assembleias de Deus, que contribuem, são dizimistas fiéis, ofertantes fiéis, colaboradores fiéis, honram os seus pastores, honram a sua liderança e, portanto, sai por todo mundo pregando o evangelho a toda criatura. Irmãos, ponto. Aí digamos que você seja um presbiteriano, você é infiel no dízimo, se você for, se não for, não fique chateado comigo. Se for, pode ficar, mas se conserte. Você é infiel no dízimo, você não vai à igreja, você não prega o evangelho para ninguém, quando você vai, você dorme o culto todo, você não liga para coisa nenhuma, você não prega para ninguém e depois acusa a sua igreja de não evangelizar as pessoas. Sim, no meio termo todinho você atrapalha. Faz o pastor sentir um pobre, coitado, miserável, cansado, extenuado, e fica olhando para ele dizendo, a igreja presbiteriana não evangeliza. E você sequer conhece o contexto das Assembleias de Deus ou de qualquer outra igreja. E você nem conhece a sua igreja. A igreja presbiteriana espalhou o evangelho e espalha o evangelho pelo mundo inteiro. A igreja presbiteriana se esforça. Agora ela nunca vai sair do lugar. Se você, meu irmão, não fizer o chamado universal às pessoas para o evangelho. Se você não fizer isso, a igreja presbiteriana, como CNPJ, instituição, não tem como fazer. Nós que temos que fazer. Mas só os pastores, só os missionários, todos nós somos chamados a ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, seja ela quem for. Aí você quer o quê? Sabia que essas igrejas têm mais dinheiro do que a igreja presbiteriana? Não, vamos gastar. Sim, uma igreja que gasta 57% de tudo quanto ela arrecada, padecendo com igrejas ou muito pobres que não podem colaborar com o Supremo Concílio, ou igrejas que simplesmente não lembram de mandar o seu dízimo ao Supremo Concílio,
ou de igrejas que mandam e não sabem o que faz. O que o Supremo Conselho faz, e eu sei o que o Supremo Conselho faz, é investir na obra do Evangelho. Agora, não só de missionários, pastores, oficiais de igreja, vive a evangelização. Se você está se queixando, pare de se queixar, levante do banco, traga visitantes, aprenda o que a igreja ensina e passe adiante. Sim, e não espere que o pastor e que a liderança e que o Supremo Conselho e que o presbitério e que a denominação ela seja o Espírito Santo. O que acontece com algumas igrejas é que vai uma crítica sincera, honesta, mas em amor, é que quando você começa a contar quem levantou a mão, você está fazendo vez do Espírito Santo. Quem levantou a mão não quer dizer que é vocacionado para o céu, apenas uma pessoa que se emocionou. Naquela hora achou aquilo bonito e muita gente que levanta a mão, muita gente mesmo, não volta mais. Aí você volta à mesma questão. Por causa disso eu não vou mais falar? Fala, meu filho. Quem é que está impedindo você de falar? Por que colocar na liderança os encargos de todos nós? E por que a liderança também se movimenta? Eu sou parte dos quase 5.000 pastores da Igreja Presbiteriana do Brasil e estou implorando que você, evangelista, faça o chamamento, o cletói, a toda a população do mundo, a todos, aos seus vizinhos, a todo mundo que você tiver contato, sua família, a todos. E se acaso a sua família até hoje não sabe que você é crente? No bem e do mal, no bem e no mal, como já um dos vídeos eu preguei aqui, o crente ele se identifica como crente. No bem, para dizer, olha, o que o Senhor Jesus fez em minha vida. E no mal, para dizer, me perdoe e olhe o que Jesus está fazendo em nossa vida. Eu estou vindo até você e pedindo perdão pelo que eu fiz a você. Simples assim. Mas não, nós queremos ser as outras igrejas. Nós somos uma igreja que batiza crianças. Nós somos uma igreja pedobatista. E por sermos pedobatistas, nós cremos não só na salvação das crianças, na possibilidade da salvação das crianças, mas que elas estão, né, incluídas no pacto, na aliança, no concerto, no reino. E não só os filhos dos crentes, mas todos aqueles que os crentes adotarem como seus filhos e entram nesse concerto, nesse pacto e podem receber o batismo e a esperança de que a vocação, no caso deles, seja eterna, o chamado seja eterno. Aí você diz, mas nós não deveríamos só batizar adultos? Não, porque da maior parte, o meso dos adultos que eu pessoalmente batizei, muitos não se encontram mais em meio ao rebanho. Outros estão em outra parte do rebanho, outra denominação, mas muitos não estão mais em lugar nenhum. Então eu tenho muita esperança que aqueles que são batizados adultos permaneçam no seu chamado. E eu tenho também igual esperança que aqueles que são batizados na infância, eles sejam chamados nessa vocação eterna. Aí você me diz assim, sim, pastor, mas me mostra um versículo que me prove o batismo infantil. Eu não mostro um versículo, eu mostro a Bíblia toda. Aí eu pergunto a você em troca, vamos dialogar. Mostra um versículo onde você encontra uma mulher no céu. Qualquer um. Ah, pastor, o senhor está dizendo que mulher não vai para o céu? Não. Eu mostro a Bíblia toda para você. A Bíblia toda, dizendo a você que todas as mulheres crentes em Jesus estarão no céu. E vai ser uma maioria. Pelo que nós olhamos aqui na terra, nós vamos ter mais mulheres no céu do que homens. Asaf
é uma força na igreja. Eu, como secretário da SAF e como amigo da SAF, né, ganhei aquele broche maravilhoso que eu guardo, a minha comenda, a única, na verdade, que eu tenho e a mais preciosa. E não preciso mais de nenhuma outra. A SAF, ela me reconheceu, me abençoou, e eu sou um abençoado pela SAF. Você que não é, se esforce para que a SAF te abençoe. O fato é que a SAF, até onde eu posso ver, toda ela é composta de crentes, servas do Senhor, e todas elas estarão no céu. Mas continua a mesma pergunta. Muitas pessoas elas tentam responder isso dizendo assim: olha, pastor, espírito não tem sexo. O que é salvo é o espírito. Você é kardecista? Você é budista? A energia que foi lá para, né, o cosmos. Você é o quê? Nosso Senhor Jesus ressuscitou com o corpo, é homem, para sempre será homem. Seu corpo é um corpo de homem. E todos os ressurretos, homens e mulheres, a exemplo do corpo ressurreto do Cristo, terão seus corpos ressurretos humanos, gloriosos, perfeitos, mas a distinção vai permanecer. Você, quando chegar no céu, você vai ver. Você vai ver sua mãe, você vai ver suas irmãs, as irmãs da SAF, e você verá que homens e mulheres vão continuar com a distinção. Não vamos nos casar, não tem porquê nem para quê, mas vamos continuar distintos. Isso é bom até para os nossos dias hoje, todas essas questões de gênero e tal, você entender que Deus leva isso a sério. Eu não tenho dúvida nenhuma, mostrando não um versículo, mas a Bíblia inteira, que o contexto de salvação, não há homem nem mulher, mas todos são um em Cristo Jesus, judeu ou gentio. É claro, todos somos um corpo em Cristo Jesus. Sem a distinção, às vezes pejorativa e preconceituosa, que tanto dificulta as nossas vidas. Mas não vamos deixar a nossa identidade. Eu vou deixar de ser homem. Meu Deus, estou esperando uma barba assim, olha, quando eu estiver lá na eternidade, bem mais bonita do que essa barba que eu tenho hoje. E, contudo, no lugar certo. Homem perfeito, ressurreto, íntegro. Os que vão para o lamento eterno também vão ter seus corpos de volta. E nós vamos ver a distinção. Aí você diz assim, mas peraí, quer dizer que eu era espírita até hoje? Pode ser. Talvez você seja tão mal doutrinado que você seja um espírita e não sabe. Só, por que iam pegar o corpo de Moisés e levar? Por que Elias subiu com o corpo e tudo? Por que, quando nós formos arrebatados para nos encontrar com o Senhor Jesus nos ares, os mortos ressuscitarão primeiro e nós em seguida seremos transformados? Pastor, já sei, no céu todas as mulheres terão barba, como os anões lá no Senhor dos Anéis, né? Olha, noves fora brincadeira, nós temos vivido tempos muito difíceis, tempos de tanta confusão bíblico-doutrinária, que é assustador o que as pessoas fazem. Você já parou para pensar que quando você diz a igreja presbiteriana não evangeliza, você possa estar querendo ir para outra igreja? Você possa estar achando que tem pouco homem, pouca glória para homem na igreja presbiteriana? Eu assumo meus pecados como presbiteriano. Meus pecados como presbiteriano, assumo todos eles. Mas assumo também que com todo esforço, sacrifício, todas as lutas que já passei, inclusive para ser um pastor, e Deus as conhece todas, e alguns até tormentos que passei em minha vida, e às vezes passo ainda, lutas tremendas. Quer dizer, o pastor está se decantando, não. É justamente porque eu não me decanto, não me destaco, não tento ser a última bolacha do pacote, a última coca do deserto,
que eu sou presbiteriano. Eu não quero outra igreja. Passei por crises teológicas, passei por lutas, Deus me ajudou, usou pessoas como, por exemplo, Calvino, usou muitos outros para que eu permanecesse aqui no meu posto, a duras penas. Não me arrependo de nada disso, amo a igreja presbiteriana, a defendo, sim, porque se eu não acreditasse na igreja presbiteriana, em primeiro lugar, creio em Cristo, meu pensamento todo a Jesus, minha vida toda a Jesus Cristo, mas agradeço ao nosso Senhor Jesus por ter me colocado na igreja presbiteriana, porque é uma bênção a mais. Sim, uma bênção a qual sou muito feliz. Sou muito feliz. A igreja presbiteriana me nutriu de ordem, de família. Eu não tinha nada disso, eu não tinha família, não tinha ordem. Hoje em dia mesmo, talvez por minha própria culpa, né? Praticamente não tenho mais ninguém, assim, de sangue com quem conversar. Deus já levou a maioria, aqueles que conviviam comigo, e os outros não sei nem onde eles estão, a maioria. Mas amo a todos. Aqui, ó, se você é um parente e está me ouvindo, é um Pimentel Pereira, meu abraço, amo você e queria te reencontrar. Agora o fato é que a minha família nos últimos 40 anos quase é a igreja presbiteriana. Você já parou para pensar que essa vocação celestial é uma vocação para a família? Qual igreja dentre todas, sem falar mal de nenhuma, mas qual igreja dentre todas as igrejas é uma família, até mesmo nas sociedades internas? Para pensar. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. O único Deus subsiste, meus queridos, em três pessoas distintas. Pai, Filho e Espírito Santo, uma família. Que chama a sua igreja para compor essa família. Na igreja presbiteriana você tem o PH, os pais da igreja, não lá da igreja primitiva, mas os pais da igreja agora em nossos dias, o PH, União Presbiteriana de Homens, os pais. Você tem a SAF, a Sociedade Auxiliadora Feminina, você tem as mães da igreja, queridas mães da igreja. Eu gosto muito da UPH, mas todo mundo sabe a minha predileção e meu amor e meu carinho pela SAF. Então, nós temos as mães da igreja e nós temos os pais da igreja. E nós temos os filhos. Nós temos a UMP, União de Mocidade Presbiteriana, os jovens da igreja. Nós também temos a UPA, União Presbiteriana de Adolescentes, os nossos adolescentes, nossos filhos, filhos da UPH e filhos da SAF, e irmãos da UMP. E nós temos aqueles que estão nascendo, a nosso CP. O CP, União de Crianças Presbiterianas, nossos filhinhos. É uma família. Vem participar dessa família, ser pai, ser mãe, ser filho, crescer para ser pai e mãe de mais filhos. Vem ser presbiteriano sem nenhuma olhar para as outras igrejas. Vamos olhar para orar e Senhor abençoa as outras igrejas. Mas Senhor abençoa a minha igreja que é uma família que se esforça por ser e que deveria ser um lugar de paz. Nós deveríamos estarmos juntos nessa igreja familiar a Deus, que Deus conhece e Ele nos é familiar, nós o conhecemos e nós somos seus familiares, nós estamos incluídos nesse pacto, nessa aliança e nessa vocação. Sem vergonha de Jesus, com todos os nossos pensamentos ao nosso Senhor Jesus, com a nossa igreja que pertence ao Senhor Jesus. Que coisa linda, com os nossos oficiais, presbíteros, docentes e regentes, diáconos e todos os missionários, levando a palavra de Deus aos rincões da face da terra. Há todo um discurso para desconstruir a nossa família. Desde não batizar mais nossas crianças, desde eliminar a SAF, ao PH, se ela não abrir os olhos, ou eles não abrirem os olhos,
vai se auto-eliminar. E em breve, se nós não amarmos nossa IPB e as igrejas presbiterianas em geral não amarem o presbiterianismo, nós vamos ser só uma lembrança histórica em algum livro de história da igreja. Olha, existia uma igreja assim, 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 gostava muito dessas coisas e foi absorvida pelo meio evangélico, ou mesmo católico. Está todo mundo chamando presbiterianos para comporem suas igrejas. E a igreja presbiteriana é uma coisa que, sim, eu nunca vi a igreja presbiteriana querer roubar membro de igreja nenhuma. Nunca. Se tem, eu não conheço. Aqui eu não estou pregando para você, eu estou dizendo, vem para a igreja presbiteriana, não estou chamando se você está satisfeito, contente na sua igreja, fica lá em paz, Deus te abençoe, olha, não está mais aqui quem falou. Mas você não conhece Jesus, vem para a igreja presbiteriana. Esse é o cletói, o chamado universal para um clecim, ou chamado eterno, a vocação para ser santo, a vocação para ser salvo, que precede tudo e que também depois de tudo. A vocação para sermos crentes, ela vem antes de tudo, no coração do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no coração de Deus, perpassa por toda a história e conclui com essa vocação. É vocação para ser um verdadeiro crente antes do universo existir e vocação para sempre, sempre nos braços de Deus. Aí você vai dizer, pastor, o senhor está fazendo uma apologética da igreja presbiteriana? Não, eu não preciso defender o que é bom. Eu só preciso fazer conhecido o que é bom. Talvez você não goste porque você não conheça. Talvez você não goste porque seu pastor não ensina, é presbiteriano, mas não ensina a igreja as coisas maravilhosas que tem na igreja presbiteriana. Talvez você era pequenininho e nunca foi da UCP. Talvez você cresceu e nunca foi da UPA. Talvez você cresceu mais um pouquinho e nunca foi da Mocidade. Talvez você envelheceu e não é nem da UPH nem da SAF. Talvez você nunca tenha lido nada sobre uma família, a igreja ser de fato uma família, onde os solitários encontram, né, família. Eu não estou querendo que aqui que a igreja presbiteriana ela cuide de mim na minha velhice. No começo eu contei, né? Toda a minha família, todos os meus cunhados, todas as minhas cunhadas, está todo mundo trabalhando pelo bem da minha sogra. Valéria hoje, de uma forma extraordinária, e Vanessa estão lá ajudando. Então eu espero que meus filhos, espero que algum parente dê algum suporte para mim se eu chegar até a velhice. Espero sim, mas eu espero envelhecer lutando para que o evangelho seja pregado e seja pregado com singeleza de coração, que é o modo presbiteriano de pregar o evangelho, com singeleza de coração, sem fazer proselitismo, né, sem querer ser melhor do que ninguém, mas deixando claro que a nossa igreja tem muito a dar à humanidade. A humanidade precisa de família, precisa de ordenamento, precisa ser bem ordenada. E uma igreja que tem todas essas características é a igreja presbiteriana em geral, e a igreja presbiteriana, né, presbiteriana do Brasil em particular. Então não tenho vergonha nenhuma reserva de consciência de dizer que Deus me salvou e me abençoou sobremaneira, me colocando no contexto presbiteriano. E apesar de minhas dificuldades, minhas dúvidas, minhas fraquezas, meus cansaços, minhas enfermidades, meu despreparo para a vida, Deus me colocou no lugar certo, que me deu, a igreja presbiteriana me ofertou tudo isso. Vai aqui uma declaração de amor tardia, nunca fiz isso, que eu lembre,
a igreja presbiteriana, que eu já devia ter feito isso ao longo dos anos, mas tive que viver bastante, né? Quase 40 anos agora, 40 anos em março do ano que vem, de igreja presbiteriana, a maior parte desse tempo na igreja presbiteriana do Brasil, como ministro dela. Meus irmãos, meus queridos, até irmãos de outra igreja, permaneçam em suas igrejas. Deus me ensinou a amar o Evangelho como Deus que é família, Pai, Filho e Espírito Santo. Numa igreja que é uma família, deve ser uma família a toda prova, com todas as suas sociedades, com todos os seus concílios, com todos os seus cuidados de uns pelos outros. Uma igreja presbiteriana, com governo por anciãos e presbíteros, e nós estamos aí para continuar esse trabalho. E até melhorei, né? No comecinho estava quase sem poder falar, mas agora desatei a falar. E eu agradeço muito a Deus ser presbiteriano. Mas antes, agradeço a Deus ser um vocacionado para o céu. E você? Qual a sua vocação? Você foi só chamado ou é chamado e escolhido? Ou é vocacionado? Você tem a vocação para a eterna glória? Você é um crente em Jesus com toda a sua força, seja você batista, metodista, luterano, anglicano, católico, ortodoxo do Oriente. Você é alguém que Deus chamou desde a eternidade, não por suas próprias obras, olha o que diz o texto, e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça. E ele conclui que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos, meu Deus, eternos, antes dos tempos eternos. Deus fez tudo isso por mim e por você, por todo crente em Jesus. E se for presbiteriano, eu fico muito contente, porque eu amo a minha igreja, tenho aprendido a amar. Já chorei muito, já tive dúvidas, já sofri, já padeci, já fiquei na beira do precipício quase caindo. E o que me segurou foi pertencer a uma família. Vem para a família presbiteriana, você também. Vem? Como diria lá a propaganda do banco, nós fazemos aqui não propaganda, mas um chamado para ser feliz, de fato. Apesar de aperreado, eu sou feliz. E sou feliz por ser presbiteriano. E elogio todos aqueles que colocam aqueles adesivos. Sou feliz por ser isso, sou feliz por ser aquilo. Pode colocar. Deus te abençoe. Eu vou até criar um adesivo, quem quer criar comigo um adesivo. Sou feliz por ser presbiteriano. Aí põe também na tua porta quando chegar de qualquer lugar lá, né? Olha, os mansos herdarão a terra, tá lá. Sou feliz por ser presbiteriano. Sou feliz por ser de Cristo, o dono, nosso Senhor Jesus, o dono da igreja presbiteriana. Sou feliz pelo Santo Evangelho da vocação eterna. Sou feliz por ter nascido de novo. Sou feliz por ter sido justificado por fé. Sou feliz por ter me arrependido de todos os meus pecados e depositado minha fé em Jesus. Sou feliz, após a justificação, receber a adoção como filho de Deus. Sou feliz por pertencer a essa família e sou feliz por estar na glória. A família é bem maior do que a igreja presbiteriana, mas a igreja presbiteriana tem sido uma das últimas a enfatizar que a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus é uma família. Portanto, o nosso diferencial deveria ser reconhecido. Nós deveríamos amar nossa igreja presbiteriana. Ame-a ou deixe-a. Que Deus nos abençoe no amor do Pai, na graça do Filho e no poder do Espírito Santo, que abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais todos os crentes de todos os lugares em Cristo Jesus. E nós somos abençoados por tantas bênçãos.
e a maior delas, ser chamado, vocacionado eternamente para a salvação. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Até a semana que vem. Um abraço a todos. Orem por minha sogra, orem por minha irmã, nossa irmã Marluce, orem por meu concunhado Aldo, orem por todos os que precisam, no amor do Pai, na graça do Filho e no poder do Espírito Santo. Deus seja com todos os crentes em geral e com todos os presbiterianos, em particular. Deus derrame sua graça sobre todos nós. Amém e amém.